Galera, estamos começando mais um episódio do nosso Dilectus, a nossa catequese um pouco mais aprofundada sobre a nossa fé. Nós estaremos encerrando hoje um ciclo falando sobre toda a dinâmica da revelação de Deus, a manifestação de Deus na humanidade. E não poderia terminar diferente senão falando sobre a igreja. A igreja com suas 4 notas fundamentais, como nós rezamos, naquele credo mais extenso que se chama Niceno-Constantinopolitano. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Mas uma observação antes de falar sobre cada uma das notas, é que quando eu falo que creio na Igreja, este na, né, essa preposição com um artigo em mais a, quer dizer dentro da Igreja. Em latim, credo in ecclesiam, né, eu creio dentro da Igreja. É importante porque no creio, nós dizemos que cremos em Deus Pai, cremos em Deus Filho e cremos em Deus Espírito Santo. Eles são objetos da nossa fé, se assim se pode dizer, não é? Nós cremos nele como a finalidade da nossa fé. Mas quando eu falo que creio na igreja, não quer dizer que a igreja é um artigo da fé, mas é o local onde se realiza a fé. Compreende? Então, quando eu chamo a igreja una, santa, católica e apostólica, eu estou dando 4 notas fundamentais para a qualidade da nossa fé. Lembrem, a fé não é uma propriedade pessoal, já falei isso em outros vídeos, mas a fé eu posso aderir a esta fé ou eu posso rejeitar a esta fé. Mas eu não posso mudar o seu conteúdo porque não é minha. A fé não é uma propriedade, um sentimento pessoal. Esta concepção de fé não é nada católica. Então veja, creio na igreja una, ou seja, a igreja é uma só. Então a igreja, o fundamento da igreja se encontra no batismo. É por isso que para o católico só existe um batismo, que é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos aqueles que batizam em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, batizam na igreja católica, ainda que estes mesmos não estejam dentro dos muros da igreja, por assim dizer. Isso é interessante porque, por exemplo, uma pessoa chega lá na paróquia. Padre, eu fui batizado numa igreja protestante. A nossa única investigação é saber se o batismo naquela igreja protestante é um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque se for, aquele batismo é válido e nós não precisamos rebatizar ninguém. Na igreja católica não existe isso de rebatizar. O que acontece é que algumas denominações batizam em nome de Jesus. Eu te batizo em nome de Jesus. Eu te batizo na força do Espírito Santo. Não. Para nós católicos, a fórmula é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse batismo, ele, mesmo que a pessoa tenha sido batizado fora dos muros da igreja, ele insere a pessoa dentro da igreja. Isso é uma discussão antiga, do século IV, V. Inclusive, o próprio Santo Agostinho falava sobre essa unidade do batismo que gera uma unidade na fé da igreja. Uma única igreja. Vejam só, meus irmãos, é importante a gente entender isso porque nós acreditamos como divinamente revelados não só a Sagrada Escritura, mas também a vontade positiva de Jesus, a vontade concreta de Jesus de fundar uma igreja com todas as suas instituições. É por isso que a igreja é para nós o local verdadeiro de profissão de fé. Creio na igreja una. Até os nossos irmãos protestantes, para desvalorizar a igreja, dizer assim, não, mas lá no céu não vai ter placa. É verdade, não tem placa de igreja porque a única igreja do céu é a igreja católica, né? Tanto que nós cremos na igreja triunfante, na igreja que é a igreja do céu, aquela que já triunfou, a igreja militante, ou seja, a igreja que caminha aqui na terra, e a igreja padecente, a igreja que está no purgatório. Mas essas 3 é uma só igreja, porque nós cremos na comunhão dos santos, comunhão das coisas santas. Então é por isso que eu posso pedir a intercessão dos santos, porque eles participam do corpo de Cristo, do mesmo corpo de Cristo que eu participo. Portanto, eles estão em Cristo, estando em Cristo, eles são membros do corpo de Cristo. Quando eu busco um santo, eu não fujo de Cristo. Eu procuro um membro do seu corpo. Compreende? E portanto, eu posso rezar também pelos meus irmãos aqui na terra, porque é uma única igreja, o mesmo corpo de Cristo, vamos dizer, o mesmo sangue divino que circula em toda a igreja. Creio também na igreja santa. A igreja santa não porque os seus membros são santos,
porque, infelizmente, nós encontramos ainda nós mesmos, como membros da igreja, cheios de pecados. Uma vez perguntaram para Madre Teresa de Calcutá o que é que ela mudaria na igreja. Ela disse: eu começaria mudando a mim e depois eu mudaria a você. Somos nós que temos que mudar. Mas não é certo dizer que a igreja é pecadora, porque na sua essência ela é instituída por Cristo. E se eu digo que a igreja é pecadora, quer dizer que todos os seus membros são pecadores, porque a parte está contida no todo. A igreja é santa por sua instituição, por sua vocação, pelos seus ministérios, pelos seus serviços, pelos seus sacramentos. Mas nós, membros da igreja, nos encontramos ainda no caminho da santidade. Portanto, não santos ainda, mas no caminho da santidade. Claro que, se me distancio da salvação, me distancio da igreja. À medida em que me aproximo da salvação, me aproximo da santidade, compreendem? Então, quando eu falo que a igreja é santa, não é uma alienação, esquecendo que existem muitos membros pecadores. Não, é o contrário. É entender com profundidade que a vocação celeste, e mais do que isso, a instituição da igreja é santa. Por isso é errado dizer a igreja é santa, mas pecadora. Não, a igreja é santa com membros pecadores. Quem são esses membros? Os outros? Não, sou eu. É você, que é membro da igreja, infelizmente marcado pelo pecado, cheio de contradições, cheio de misérias, mas que não se desistiu desse caminho. Caminha na santidade, se confessa, busca a Deus, entende? É nesse sentido que a igreja é santa, com membros pecadores. Una, santa, católica. Católica não é um título da igreja. Católica, a palavra católica do grego, católicos, quer dizer universal. Ou seja, a igreja não está num determinado período da história ou num determinado lugar. A igreja está em todos os lugares e em todos os períodos da história. Podemos dizer, mesmo que possa parecer um absurdo, que as primícias da igreja já estavam no Antigo Testamento. Por isso que Bento XVI chama a igreja de um novo povo de Deus, porque ela dá uma continuidade com aquele povo da antiga aliança. Quando nós fazemos a leitura do Antigo Testamento, nós fazemos a leitura a partir de Cristo. Como os padres da igreja diriam, uma leitura tipológica, porque Cristo é o modelo, o tipós da igreja. De tal forma que vejo no dilúvio, por exemplo, de Noé, um símbolo do batismo. Vejo em Moisés, guiando o povo no deserto, a figura de Jesus, que recebe do Pai as leis, não em tábuas de pedra, mas para impregnar no coração dos homens. Que guia o povo de Deus, a igreja, no deserto dessa vida, compreendem? Então, a igreja ela é universal, no tempo e no espaço. Em todos os cantos onde tem católicos, há a igreja. Onde todos os cantos onde há homens que professam a fé em Jesus Cristo, a fé verdadeira, a fé da igreja, há a igreja. É por isso que ela é católica, universal. Diferente de outras denominações que se dizem universais. Porque a universalidade da igreja não é um título, não é um nome. A universalidade da igreja é uma nota, mostrando que ela, assim como Cristo, a sua graça abrange a terra inteira. E se a igreja é sacramento universal de salvação, ou seja, se ela é um instrumento de Deus para a salvação, onde há a graça de Cristo, lá está a igreja. E, portanto, a igreja não é uma instituição, não é uma ONG. A igreja tem uma materialidade, tem um corpo, mas ela é mais do que isso. Ela não se manifesta só na sua materialidade. A igreja, portanto, ela é universal. Mesmo que nem todos os lugares tenham capelas católicas, compreendem? E por fim, una, santa, católica e apostólica. Esse termo apostólico eu já citei largamente em outros vídeos passados, mostrando quanto a nossa fé se apoia na fé dos apóstolos. Não bastaria, vejam, claro, Jesus, a fé em Jesus é o fundamento último da fé, a pedra fundamental da fé. Mas não bastaria isso. Foi necessário, para garantir a firmeza da fé, a fé em Jesus, foi necessário a garantia da fé dos apóstolos, que testemunharam primeiramente antes das Sagradas Escrituras, por isso a tradição oral. Além disso, os apóstolos pregaram o Evangelho, espalharam o Evangelho,
E depois os apóstolos morreram testemunhando a fé, garantindo que Cristo ressuscitou. Por isso, meus irmãos, que nós católicos somos privilegiados com essa fé apostólica. Não só na ideia, não só na doutrina, mas uma tradição apostólica que se manifesta na imposição de mãos. Vejam que belo. Hoje sou padre. Por que padre? Porque consagrado por um bispo, Dom Gregório, bispo da Arquidiocese de Fortaleza, que estava aqui presente no dia da minha ordenação. Dom Gregório, porventura, foi ordenado também bispo por 3 outros bispos. Estes bispos, porventura, cada um deles foram ordenados por 3 outros bispos. Estes 9 por 3 outros bispos. Esses 27, isso remontando até a origem apostólica. Existe uma sucessão ininterrupta, ou seja, sem interrupção, das consagrações dos apóstolos até o dia de hoje. Portanto, a igreja é apostólica, não só na sua doutrina, não só no fundamento da sua fé, não só nas suas escrituras, mas também numa sucessão que foi transmitida pelo próprio Jesus. Jesus escolheu os 12 e mandou que eles fizessem o mesmo que ele mesmo, Jesus, fez. Tanto que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele fala: eu transmito-vos aquilo que em primeiro lugar eu mesmo recebi, que estando para ser entregue, Jesus tomou a ceia com seus apóstolos, e aí ele fala o relato da instituição. Mas Paulo mostra que aquilo que ele transmite não é algo que é seu, não é algo que ele leu num livro somente, mas aquilo que ele recebeu da boca dos apóstolos. De igual forma, a consagração sacerdotal, os sacramentos, o ensinamento da igreja, a sua doutrina, isso foi passado de boca a boca. Claro, documentos foram escritos, mas a tradição da fé, ela é passada de coração a coração, por uma instituição sagrada. Então, meus irmãos, é por isso que nós somos muito felizes por sermos católicos, porque nós temos a garantia da fé, dada pelo próprio Jesus, firmada pela fé apostólica. Não é baseado no meu sentimento, e nem mesmo, escutem só, baseado na minha garantia pessoal de ser santo, porque mesmo sendo pecador como sou, o padre, continuo a transmitir aquilo que não é meu, mas é de Jesus Cristo. Quando celebro um sacramento, não dou algo que é meu, dou algo que me supera. E mesmo que minha verdade sobre a fé seja limitada, porque eu sou pecador, aquilo que eu transmito, por instituição divina, é uma graça infinita, ou seja, uma graça que não tem fim, uma graça que se perpetua até a vida eterna. É por isso que nós somos muito felizes por ser católico.